tem o Mombuca Móvel e tem o Arrastão da Mombuca. Mombuca Móvel é quando a gente vai para os bairros fazer as oficinas de educação financeira, ou só leva algumas outras, faz tipo uma ação, uma espécie de ação global, só que de Maricá, com todos os serviços que Maricá oferta. E o Mombuca não é prefeitura, nós somos sociedade civil. Então a gente tem uma certa facilidade nessas ações. E aí, o Arrastão da Mombuca é quando a gente sai de bondão pra ir calestrar todo mundo ou ir conversar com todo mundo sobre a ideia Mombuca, sobre o que é o Mombuca e tal. E aí, essas educações financeiras são muito legais, e isso é uma coisa que a gente tá voltando com força agora, porque geralmente são para as mulheres, né? Não que a gente feche pro público feminino, mas o banco tem 80% de sua clientela feminina. Que são as mulheres chefes de família. Em Maricá. Então, esses comércios incrível, são gente. também, São a maioria mulheres. De todos, beneficiários, a maioria mulheres, em todos os benefícios. Nos comércios, a maioria é mulher. Tomadoras de crédito, a maioria é mulher. E aí, essas educações financeiras, elas são o nosso pontinho de amor, porque tem cada história surreal. Eu ia chorar, né? Com certeza. Tem uma... Ela tava bem pensando isso. Tipo, você ia chorar? Tem duas que tu chora muito, se eu contar. Conta uma, então. Vamos fazer a Juliana chorar, que assim já descarrega. Tem a da educação financeira. E aí a gente fazia um circuito de educações financeiras, né? E aí teve uma que a gente fez no Minha Casa Minha Vida. A gente tem 2 Minha Casas Minha Vidas em Maricá. E aí teve uma que a gente fez em um. No mês seguinte a gente voltou lá. E aí a gente fez educação financeira ali, tá, total. Era o público majoritariamente feminino. E aí a gente geralmente, antes de passar pra parte um pouco mais difícil, que é da gente colocar no papel tudo que recebe, tudo que gasta e tal. Aí a gente canta, a gente dança, a gente come, a gente se diverte, a gente ri e tal. E aí a gente tava conversando com uma senhora que ela confidenciou pra gente que ela sofria violência doméstica. E aí ele já foi. Mas aí ela tava ali, escondida do marido. Ela confidenciou porque ela tava escondida do marido. Ela tinha ido escondida do marido, porque ele não queria que ela fosse. Não pra educação financeira, mas não queria que ela fosse não queria que ela saísse de casa naquele dia. E aí a gente fez a educação financeira. Como ela já contou pra gente previamente, então a gente já fez um outro trabalho. A gente não fez só a canto e a dança, a gente fez um outro processo de acolhimento também. E aí a gente falou a importância da educação financeira pra mulher, que ela sai de situações. A emancipação financeira, porque aí ela sai de situações e tal. 2 meses depois, eu falei que foi no mês seguinte, não foi. 2 meses depois a gente voltou lá. Essa mesma mulher estava. Aí ela veio toda diferente. Tava de batom, tava mais arrumada e tal. Ela chegou pra gente, ela falou, poxa, Manu, eu nem te conto. Falei, que ele aprontou? Eu já achei que fosse vir coisa, né? Falei, que ele aprontou? Ela, ele? Ele nada, eu botei pra fora. Eu amo. Agora tá só eu e minha filha. Que não sei o quê. E olha, abri minha lojinha, vou lá no banco segunda, porque a gente fazia nos sábados. Vou lá no banco segunda-feira conversar com você que eu quero pegar um crédito. Eu falei, pois a senhora vai. E se não for, eu te busco. Aí fez o crédito dela lá, abriu a lojinha dela e tal. Aí tá em outro relacionamento, vivendo a vida feliz da vida. Tá, mais tranquilo. E tem a... Posso contar a história que eu acho que você vai chorar? Porque é outra história. Gente, não é O objetivo é você chorar, Juliana. Não é você chorar, Ju. Eu quero rir. É Ela pra tava você chorando de ficar emoção. feliz. Mas é porque é outra história. Ela mexe muito comigo. E aí eu acho muito legal falar dela. Eu falei dessa senhora que sofria violência doméstica, eu lembrei dela. É de uma senhora chamada Dona Leia. Quem é Dona Leia? Dona Leia é uma tomadora beneficiária do Mombuca, desde o início. Uma tomadora de crédito com a gente. Ela tomou o primeiro crédito para reforma de moradia. Aí ela juntou o grupinho dela, as vizinhas, porque a gente faz crédito em grupo. E aí ela juntou... Explica rapidinho o crédito em grupo. A gente usa a metodologia do aval solidário, que é do Muhammad Yunus de Bangladesh. É quando um grupo de pessoas toma crédito juntos, vamos supor, nós 3. E aí uma pessoa é avalista da outra. E aí por que isso
funciona? Por que isso mitiga a inadimplência? Porque é muito mais difícil você dever para alguém do seu convívio do que para uma instituição financeira qualquer. E aí, por esse aval solidário, a gente permite que pessoas que têm um nome restrito, não é difícil no Brasil de 2022, tenham acesso ao crédito e tem a garantia do recebimento, porque se uma pessoa não pagar, as outras pagam. Então, todo mundo fica em cima de todo mundo para pagar. E aí, isso fortalece, isso desenvolve outros laços, né? Eu costumo dizer que amigos, negócios também, né? Não aquela história dos negócios à parte. Porque você consegue se relacionar e se desenvolver dentro de um sentimento coletivo mesmo. De cooperação, exatamente. Que não é só eu que tenho direito, ou você, ou a Ju que tem direito de receber. Pro coletivo, literalmente. Tipo, todo mundo tem que ter acesso, e todo mundo pode ter outras formas de acesso. Principalmente se a gente andar junto. O pai da economia solidária aqui no Brasil, o Paul Singer, ele costumava dizer que ninguém supera a pobreza sozinho. Assim, viu? Isso que me faz chorar. Tipo, é isso. E não tem território pobre, tem território empobrecido. Tipo, a gente... Infelizmente, o Brasil tem seus preferidos. Então, a gente acaba escolhendo quem vai ser pobre e quem vai ser rico. E não tem porquê. Não tem porquê. Tem riqueza o suficiente no nosso país para distribuir com certeza. Pra geral. E aí a história da Dona Leia. Dona Leia é uma tomadora de crédito, nossa. Tá no 4º crédito dela e agora ela tá comprando... Tá no 2º de investimento da lojinha dela. Aí Dona Leia é uma senhorinha. Quando eu conheci, ela tinha 70 e poucos anos. Ela tava me contando a história de vida dela e tal, papapá. A gente visitava muito as casas antes da pandemia. Agora tá voltando. Mas a gente fazia todo um acompanhamento do antes, durante e depois, tanto nas casas quanto nos comércios. E uma vez estou eu na casa da Dona Leia, sentada no sofá, tomando um cafezinho. Ela falou, poxa, Manu, é a primeira vez que você vem aqui que eu não tenho vergonha de você. Eu falei, mas por que a senhora tem vergonha? Teve algum dia vergonha de mim? Ela, não, porque eu não tinha janela, minha porta era caída e tal. E agora eu consegui, com a sua ajuda, ajeitar as coisas daqui. Falei, não, com a minha ajuda não. A senhora conseguiu com a ajuda do banco. Eu fui só intermediária. Eu fui só o ser que existiu ali. Aí ela, não, mas eu sou muito grata por você e tal. Essa história da Dona Leia foi, inclusive, um dos motivos de eu ter parado de atirar. Porque eu dividia arco e flecha e banco. E faculdade. Aí eu cheguei pra ela, eu conversando com ela, ela falou, poxa, eu nunca te contei a minha história. Eu falei, então, por favor, me conte a sua história. A gente teve uma ideia também de gravar alguns documentários sobre os nossos tomadores de crédito. E aí, nessa gravação, ela contou que ela perdeu o filho muito novo, mas ele tinha 3 filhos. Aí ela criou essas 3 crianças, os 3 netos dela, com R$70 do Bolsa Família, até o Mombuca surgir. Quando o Mombuca surgiu, lá atrás, em 2013, ela foi uma das primeiras beneficiárias. E aí ela diz que quando a gente foi ampliando, como a gente foi ampliando os programas, depois fazendo todo o trabalho, ela pôde manter o neto dela na escola, o neto mais velho dela na escola. Porque geralmente sai pra ir trabalhar pra conseguir ajudar em casa, exatamente. Só que ela fala isso de um olhar tão... Você vê que sofreu muito na vida. E ali, porra, R$70, 3 crianças e mais uma idosa, tipo, não dá. E aí, não dá naquela época, imagina hoje. Loucura. E aí, pô, isso é real. Dona Leia é o amor da minha vida daquele Mombuca. Bota ela em tudo. Tudo que precisa entrevistar, ela fala, eu adoro aparecer. Tenta direito, garota.